Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui com a gente. Meu nome é Paula Bárbara. Estamos aqui nesse mês de maio especial, mês das mamães, e a gente preparou aí, estamos preparando, na verdade, uma série falando sobre maternidade, falando sobre a família, falando sobre o projeto de Deus, falando também sobre alguns erros que têm sido semeados e plantados com relação à maternidade e à família. E eu estou aqui com uma amiga muito querida, Nereida Benedictis, é uma amiga, uma parceira, uma irmã em Cristo, uma cobertura. Ela é uma bênção na minha vida. E nós gravamos o ano passado, está aqui no canal, você pode procurar lá um vídeo falando maternidade e modernidade. Nereida é uma discípula de Jesus, serve ao Senhor junto com a sua família lá na Bahia, mas é também professora universitária na área de geografia. Ela vai até se apresentar um pouquinho melhor aí para quem não conhece, a maioria já conhece, mas vou deixar ela falar um pouquinho dela. E nós estamos aqui nesse tempo para falar sobre maternidade e família. Nê, tudo bem, minha amiga? Se apresenta aí para quem ainda não te conhece. Acho que são poucos, mas se apresenta melhor aí. Oi, gente. Como Paulinha já falou aí, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Nereida, eu sou discípula de Jesus, como Paulinha disse, e sirvo ao Senhor aqui na cidade de Vitória da Conquista, aqui na Bahia, junto ao meu marido. Juntos pastoreamos um grupo aqui, né, da Igreja nas Casas. E também sou professora. O Senhor me constituiu para uma missão na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, aqui na minha cidade. E lá eu sou professora, estou lotada no departamento de Geografia. O curso de Geografia é um curso de formação de professores, de licenciados em Geografia, e também atuo como professora no programa de pós-graduação em Educação da universidade. Então, o Senhor tem direcionado a minha vida para que eu seja e faça discípula onde quer que Ele me coloque. Então, essa, por enquanto, tem sido a minha pegada aí, né? Amém, é isso daí. Engraçado, Nê, Hum. que tem muita gente que pensa que geografia é só mapa, né? Já É, dá um esclarecimento para a gente aí que geografia é, não é só mapa e não, relevo. Amplia o nosso entendimento já de cara. O que inclui é, geografia? é porque a geografia, na verdade, ela é uma ciência, toda ciência ela tem um objeto de estudo. Então, a geografia, o objeto de ciência da geografia é o espaço geográfico constituído por meio das relações sociais. Então, ela vai estudar o espaço geográfico que é produzido e reproduzido pelo homem por meio do trabalho, e as relações sociais que são constitutivas nesse espaço, tá? Então, assim, mas para estudar a geografia também ela tem categorias, né, de análise para estudar, né, essa sociedade, ver como é que ela se organiza, né, no tempo, no espaço. Então, ela tem algumas categorias de análise, a paisagem, a região, né? Ela tem um espaço, ela tem um território. Então, assim, por meio das categorias de análise, a gente vai olhando, né, para a sociedade, vendo como essa sociedade ela se produz, se reproduz. Então, e Muito bem. bebe também de outras ciências, né, como a sociologia, a história, Sim. a gente dialoga com outras áreas do saber. E como eu estou na área que forma professores, então a gente dialoga bastante com a pedagogia, né, dentro do campo da educação. Muito bem. Puxando essa tua fala, falando sobre como é essa questão do estudo da sociedade, as mudanças sociais. Então, a gente vai bater esse papo aqui um pouquinho. Gostaríamos de já ter começado, né, falando sobre maternidade, mas nos nossos aqui bastidores, e entendemos que antes, um pouquinho antes de falar sobre a maternidade em si, a gente precisa voltar um pouquinho a fita e falar sobre a família, e que é algo que tem sido alvo de muitas mudanças, alvo de muitas dúvidas, muitos questionamentos. Talvez seja o tema mais
complicado de se conversar hoje no meio da sociedade. Há muitos pensamentos, são muitas ideias. Então, eu queria que você começasse com isso, né? Falando sobre qual é o entendimento de família, como cristãs, como servos de Deus, como aquelas que têm fé na palavra, a partir da palavra, tem a sua mente e a sua forma de viver conduzida pela palavra de Deus. O que é família? Fala aí para a gente. É interessante, né, você me fazer essa pergunta e agora, assim, eu creio que o Espírito Santo de Deus me trouxe algo ao meu coração, é porque eu creio que essa live pode chegar para algumas pessoas que talvez não compreendam, né, como nós vamos abordar aqui, mas sabendo que eu fui uma pessoa no passado que eu perdi minha mãe com 11 anos de idade. Então, a minha normalidade, por assim dizer, de família, ela deixou de existir à medida que a minha mãe, ela faleceu, né? Quando minha mãe faleceu. E então, assim, e eu passei por muitas experiências nesse conhecimento do que é família. E também, claro, né, como militante na universidade, porque às vezes as pessoas pensam que a gente já nasceu discípulo, que a gente já conhecia Jesus desde pequeno, e não é assim, né? Eu hoje, gostaria que fosse assim, né? Por isso que toda a minha ordenação, meu pensamento, a minha alegria, a minha vida se constitui pela família que Deus projetou. Porque essa é a minha bandeira hoje. Mas a minha bandeira nem sempre foi assim. A minha bandeira era por pensar uma sociedade revolucionária, uma sociedade que tivesse, né, uma constituição baseada no comunismo, né, no humanismo. No humanismo, tudo era em prol do homem, tudo era em prol dessa revolução, porque a gente entendia que só por meio dessa revolução poderia existir uma justiça social no país, né, no nosso país, ou em nível mundial. Então, assim, eu queria só dizer que eu venho desse lugar, Uhum. para que vocês compreendam o porquê, né? O porquê dessas mudanças, do que eu criei antes e do que eu creio hoje, né? Uhum. Graças a Deus, porque os meus olhos se abriram, os Graças a nossos Deus. olhos se abrem, né? E quando os nossos olhos se abrem, a gente vem compreender de onde viemos, o que devemos fazer, como devemos viver e para onde vamos. Uhum. Porque eu tenho sempre entendido, né, e tenho sempre falado, há dois aspectos muito importantes que talvez a gente nunca pense nas nossas vidas, mas há dois aspectos. O primeiro é quando nós cremos na verdade, né? O que é a verdade? O que tem sido a verdade para nós, para cada um? Para você que está nos assistindo, o que é a verdade? E aí, assim, eu tenho pensado que, até por meio de uma dor que nós temos vivenciado em família, né, de um velório de um sobrinho meu, que há dois aspectos muito importantes. O primeiro aspecto é, qual é a tua verdade? Como essa verdade está sendo estabelecida na tua vida? Essa verdade tem trazido vida para você, né? O que é Uhum. a felicidade? Por que que eu estou dizendo a felicidade? Porque tem algo que a gente vai tratar aqui sobre o conceito de família que vai falar muito sobre a felicidade, né? Sobre os afetos. Então, assim, um deles é a tua verdade, um desses aspectos é a tua verdade. Quais as escolhas que você tem realizado, tem feito para você? A minha escolha um dia, a escolha de Paulinha, foi por servir ao Senhor. Essa foi a Sim. primeira escolha, uma escolha benéfica, diante de tantas escolhas erradas que eu já tive na minha vida e que já fiz na minha vida. E essa escolha me abriu os meus olhos para que eu pudesse entender o segundo aspecto, que é a morte. Todos nós vamos passar por ela, né? As escolhas podem até ser diferentes, mas o segundo aspecto, todo mundo vai passar por ele. Por isso que a Bíblia fala que é muito melhor quando a gente vai à velório, do que a gente vê a nossa real condição.
do que sim, ir a um banquete, a uma festa que a gente nunca percebe, a gente nunca sabe. Mas, assim, mas a palavra de Deus fala, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa conversa aqui, ela perpassa também por esse entendimento, entendimento de mudança de mente. Quem muda de sim. mente muda de atitude, crê, né? Crê, se identifica, né? Passa a ter fé, busca, porque é uma busca, né, Paulinha? É uma busca. Sim. Então, é nessa constituição que eu quero também falar um pouco, né, sobre isso. Não sei se eu andei demais, mas você vai me falando, Não, tá? Por vai, favor. vai aí. Eu sei que vocês também têm trabalhado com a questão da igreja agora nesses últimos tempos, né? Nesse time Uhum, agora, uhum. falando sobre família, né? Sim, sim, Conceituando sim, essa estrutura de Deus de acordo com a palavra, né? sim, Ó, sim, há uma necessidade, parece que é um tema assim, tão, de novo, corriqueiro, mas há uma necessidade, porque a gente percebe que de tempos em tempos, por causa de muitas narrativas, por causa de muitas propostas, por causa de uma mídia que está ajustada com o entendimento, essas sementes elas vão vindo, a gente percebe que às vezes o nosso próprio coração às vezes se inclina para pensar alguma coisa e o quanto é necessário que a gente volte às nossas bases, que a gente retome os nossos fundamentos. E queria que você falasse um pouquinho sobre esse fundamento de família, da fé, da amém, palavra. amém, amém. Sim, a gente tem feito esse trabalho aqui, porque há em nós um desejo de trabalhar, porque nós vimos, porque ao mesmo tempo, eu sou da geografia, meu marido é da história. Nós estamos ao mesmo tempo, eu estou na universidade, vejo que está sendo produzido, e meu marido está na educação básica, né, professor do Estado. E aí a gente vê como estão as famílias, porque a escola nada mais é do que a própria sociedade, né? Os adolescentes, os jovens, refletem o que a sociedade vive. Então, nós temos tido esse peso constante por essa formação, pela escolha, né, pela palavra de Deus, e nesse entendimento do que é família. Então, assim, sempre quando a gente fala de alguma coisa, até por conta daquilo que o Senhor me designou, né, enquanto no meu trabalho aqui na universidade, eu sempre trabalho assim, a gente sempre pensa, o que é a família, né? Qual o conceito da família, o significado, é, de onde é que vem isso de fato? Né? Porque às vezes a gente está ali, está falando tanto sobre família, mas o pessoal fala assim, não, a família sou eu, meu marido e tal, mas o que é a família? Uhum, As bases, né? Como você falou, o fundamento da família. A gente sempre fala na universidade e a gente sempre diz assim, por exemplo, eu sou doutora em memória, linguagem e sociedade. Então, para discutir sobre a memória, eu pego um autor que pela primeira vez formulou o pensamento do que é a memória social. Então, uhum, eu não posso sair desse autor. Por que que eu não posso sair? Eu posso alargar, ampliar, né, o conhecimento, mas eu sempre tenho que partir desse autor, porque foi ele quem versou pela primeira vez sobre a memória. Assim é como uhum, a família. sim, Como eu posso reconceituar algo que já foi conceituado desde o princípio, né? Na sim. universidade, sempre a gente fala que os clássicos, que são aqueles que formulam as teorias, que nós temos que partir deles. A gente não pode partir de outros sem que parta do clássico. O que que o clássico pensa, né? Uhum, Então, assim, pensando nessa base, a gente não tem como pensar na família sem pensar no Criador. Quem foi o criador da família? O criador da família é Deus, gente. Não há nenhum outro livro histórico que fale sobre a família, que entenda sobre a família e que cuide da família como o criador, que é Deus. É sim. Deus, né? É Deus.
Então, assim, como a gente fala na universidade, a ciência, como pesquisadora que eu sou, a ciência, ela sempre busca algo que já existe para poder pesquisar, ou muitas delas, aquilo que é inédito, que ainda não foi pesquisado. Mas sempre hoje, nenhuma pesquisa hoje, ela está fora daquilo que já existe, né? Uhum, O que já é. Então, a família, ela não passou a existir agora, ela uhum, é ela é, né? Ela já existe desde a fundação do mundo. Então, assim, ela foi a primeira instituição. A primeira instituição. Se você pensar que na raça humana, a primeira instituição ela se dá pela família, por quê? Porque quando Deus cria o homem, quando Deus cria a mulher, ele criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. Se a gente pensar, eu como da geografia, eu fico assim maravilhada com a palavra, porque primeiro, olha o cuidado de Deus, esse criador, ele cria o lugar, ele cria o ambiente, ele cria o espaço para que essa família viva. uhum, Antes ele cria tudo isso, né? Para depois ele criar. Criar quem? Aqueles que dariam início à projeção do projeto dele, né? uhum. Que é o homem e a mulher. Sem o homem e a mulher, não existe, à luz da palavra de Deus, a família. Por quê? Sim, Porque é por meio do relacionamento do homem e da mulher que vem as crianças, que vem a procriação, a humanidade, tá? sim. Então, por isso que a palavra de Deus fala que Eva, ela é a mãe da humanidade, porque ela foi a primeira mulher, né? Uhum, Ela foi a primeira mulher. Então, assim, se nós pensarmos nisso, a gente vai entender que por meio da família, como instituição, advém o desenvolvimento de quem? Da sociedade. uhum. É da família que saem todas as coisas. É da família, é da família, né? Então, assim, a Sim. gente fala assim, é da família que vem os aspectos e características que são parte, né, do cotidiano, da experiência, da vivência de uma sociedade, tá? Porque por mais que uma criança, uma adolescente, um jovem, ele saia de seu lar, saia da sua família e se incline para viver outras coisas que a família não tem ensinado, mas ele sempre vai trazer na bagagem, na sua memória, né? Na memória que foi construída na instituição, família, ele sempre vai trazer algo que ele aprendeu. Ainda que ele tente desconstruir, mas vai estar lá, né? Hum, Vai estar lá. Ele vai aprender. Então, por isso que o nosso papel não é olhar apenas para essa sociedade e ver como as famílias estão, mas é deixar o Criador cuidar da nossa família. E como é que eu deixo esse Criador cuidar da minha família? Quando eu deixo ele ser o centro. Eu digo, governa, vem. E como é que eu vou demonstrar isso? A partir do momento que eu obedeço, que eu me sujeito aos princípios que ele cria. Porque os princípios de Deus não são peso, mas são cuidado. sim. São cuidado. A gente mesmo pode ver as famílias que têm deixado Deus edificar, né? Porque se ele não trabalha, se ele não edifica, em vão trabalha aqueles que estão tentando edificar. Não vai Uhum. adiantar, né? No momento pode até ser bom, prazeroso, mas não vai ser, né? Não é algo sólido. Então, não é. Então, assim, todas essas experiências, as vivências, elas são constituídas em família, né? Então, assim, o que que advém da família? As relações sociais, tá? As relações sociais. A criança, quando ela nasce, o primeiro grupo que é estabelecido de ensino na vida dela é da família. É do pai, da mãe, dos avós, quando tem, dos tios, quando tem, né? Por isso que é muito importante esse primeiro contato, os ensinos, né? Como é que essa família vai cuidar dessa criança, né? Qual é a visão que se tem para essa criança, né? Na criação, como você está criando com base em quê?
né? Para Sim. nós, a nossa base, a nossa fundamentação tem que ser a de Deus, né? E onde é que Sim. está isso? Na palavra de Deus. Isso não está na psicologia, não está na psicanálise, não está na psiquiatria. E eu cito aqui psicologia, psicanálise, psiquiatria, por quê? Porque tem sido áreas que têm tido uma influência muito grande, sabe? Na vida das pessoas, para poder dizer como é que os filhos precisam ser criados, como é que deve ser a mulher, como é que deve ser o comportamento do homem. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes, para o nosso ego, o nosso conforto, a gente tem buscado na ciência e não na palavra de Deus, né? No Sim. conhecimento de Deus. É mais válido a gente buscar o nosso conforto. Por quê? Porque, na verdade, essas três áreas do conhecimento, elas estão falando, estão narrando, né? Estão expondo ideias né? Que podem gerar uma felicidade momentânea, mas não é eterna, não tem um peso eterno. Por isso que a Bíblia fala que há caminhos que para o homem parecem caminhos de bem, mas que no final são caminhos de morte, né? De morte. Então, assim, é na família que tem essas relações sociais, é na família que tem a base do amor, o respeito, a honestidade, a solidariedade, a obediência, a paz, a paciência, e aí vai. Todas as características e atributos de Deus para nós. Isso não Sim. significa que a gente não erre, que a gente não tenha problemas, né, Sim. Paulina? E como Sim. temos, e como Oh, temos, mas significa que essa base, ela não é circunstancial, não depende das circunstâncias que eu estou vivendo, porque eu sei a quem buscar. Deus é tão cuidadoso com a família, tão cuidadoso, que Ele se relaciona conosco à medida que eu vou a Ele em oração, falo com Ele, mas Ele também deixou o corpo de Cristo, que é a igreja, que é com quem eu devo me aconselhar. A Bíblia fala, você vê como a palavra de Deus é cuidadosa. Em Salmos fala que nós não devemos andar segundo o conselho dos ímpios. A gente não sim. deve andar segundo o conselho do curso deste mundo, tomar a forma deste mundo, como está lá em Romanos 12, né? Então, Sim. assim, Deus cuida de nós de todas as maneiras, gente. De todas Sim. as maneiras. Ronê, Está. você está Oi. falando sobre a questão de família, e eu estou aqui, né, Ah, recebendo aqui e pensando também, né? É tão forte esse conceito de família a partir de Deus, é onde nós precisamos começar, né? A sim. partir do Senhor, a partir da palavra, é tão forte isso Uhum. que Deus se coloca como pai. E a igreja é a família de Deus, né? Nós temos Sim, muitos sim, irmãos, sim, então não dá para partir família a partir só de um pensamento moderno, né? Social construído, mas a partir da palavra, é onde estão os fundamentos. Você estava falando aí sobre avós, tios, e eu, graças a Deus, tive uma boa infância. A família do meu pai, por exemplo, é uma família de muitos tios. Minha avó teve 16 filhos. nossa. Então eu tenho essa memória assim de Uhum. Natal em família, aquele monte de gente, um monte de criança, cada um chegando com uma panela. Não Que coisa tínhamos Cristo, gostosa. não tínhamos Cristo nessa época, mas já havia essa relação de amor e cuidado que foi importante para mim, né? Foi importante para mim. Hoje a gente tenta reproduzir a mesma coisa. Claro que ninguém teve 16 filhos, né? Então Sim, as festas não são tão cheias assim, mas o quanto é importante a gente valorizar isso, né? Não sim, só a família pai, mãe, filhos, que é a sim, primeira, é a base, é o início de tudo, mas também, né, os tios, os relacionamentos, os avós, acho que até principalmente os avós, né? Quanta coisa sim, boa a gente aprende e até incentivar os nossos filhos a terem relações com os avós, buscarem conselhos com os avós, principalmente se esses avós estiverem no Senhor, ainda sim, mais, né? Aí, sim, sim. aí os conselhos são preciosíssimos, né? Então, acho que é muito válido isso daí que você está falando mesmo.
E porque também, Paulinha, veja bem, quando você fala assim, ó, e a gente não estava no Senhor, mas com certeza, a base do pensamento da família, se você fosse perguntar para teu pai e tua mãe, eles sempre iam não, Deus sabe, Deus está no controle, né? Não, É, não, ó, se Deus quiser. Então, é, assim, porque advém desse pensamento, né, de quem tem temor diante de Deus. Mas, para quem sai apenas do saber da existência, mas para o campo da experiência, da vivência dessa família de Deus, que é quando a gente abre mão, né, de tudo aquilo que a gente tem aprendido e fala assim, não, peraí, eu vou orar, quero receber de Deus, que é o criador da família, quero saber o que que ele pensa, como deve ser a minha família, né? Como Deus pensa, como é que Deus cuida da minha família? E é uma base de fé. E é uma base de fé. Porque a partir daí eu vou compreender que todos os meus projetos, o projeto da família, vai ser baseado, fundamentado em Deus. Não é mais no que eu penso, no que eu acho, mas vai ser baseado em Deus. E nessa ótica eu trago Deus, eu convido Deus, trago Ele para a centralidade, para governar a minha família, né? Trago sim. ele está aí. Deus, a minha família é tua, vem, seja o centro, né? E aí a gente passa a viver isso. Mas como você estava falando, como é gostoso. E poucas hoje, Paulinha, são as famílias que estão vivendo dessa maneira, como a sua viveu. Aí a gente ainda vai falar sobre isso, né, futuramente, mas assim, as mulheres hoje têm cada vez menos filho ou não têm filhos, por uma questão de opção, tá? Sim. Por uma opção. Porque quando você vê na palavra a criação de Deus, de um homem e de uma mulher, né? A criação primeiro da terra, do espaço, do ambiente, da alimentação. Olha que cuidado. Olha que cuidado. E a constituição de um homem e de uma mulher para a formação de uma família é para que essa família, né, tenha esses cuidados que advêm de Deus, essa família cresça, essa família frutifique, né? Uhum. Frutificar. Tanto é que quando Deus cria o homem e a mulher, tem uma palavra que sempre fala assim, muito forte assim ao meu coração, que eu já procurei estudar, compreender, ver no grego, porque eu percebi que em algumas versões da palavra, versões diferentes, ao invés de falar assim, ó, crescei e multiplicai, eles falam lá assim, crescei e frutificai, Hum. frutificai. E aí, um dia eu vendo, estava na fazenda de uma amiga minha aqui, e aí eu percebi um pé de árvore muito grande, uma árvore grande, e depois vi uma outra árvore da mesma espécie crescendo, pequena, uma árvorezinha pequena crescendo. E ali o Espírito Santo de Deus me falou, isso é frutificar. Quem frutifica, frutifica da mesma espécie, com os mesmos atributos, os mesmos valores. Então, Uhum. assim, eu tenho que frutificar isso no meu filho, mas como é que eu vou frutificar? Eu vou frutificar amando, eu vou frutificar ensinando, e eu vou frutificar sendo referência, né? Eu não posso dizer assim, ó, vai por este caminho, apontar, não. Eu tenho que ir pelo caminho e tenho que conduzir aqueles que estão junto comigo nesse caminho, né? Sim. Então, assim, e falando desse cuidado de Deus, né? Que é tão tremendo assim, você vai ver esse cuidado de Gênesis a Apocalipse, está sempre chamando a atenção. Eu acho que se fosse qualquer um de nós e falava assim, não quero mais saber dessa família, não quero saber dessa raça humana, não, né? Mas Deus, com a sua infinita bondade, o seu infinito amor, né? Ele doa o único filho dele, um único filho, né? Esse filho vem porque as pessoas pensam que a humilhação de Jesus foi quando ele morreu na cruz. Não, mas foi quando a humilhação foi se transformar em criatura, gente. O Criador se transformando em criatura para nos mostrar, para nos levar
nos trazer direto, novamente, para o Pai, para viver a vontade dele, que foi estabelecida desde a fundação do mundo, né? Para que a gente seja santo e irrepreensível diante dele em amor. Então, assim, voltando, Deus é o único, gente, capaz de direcionar, fundamentar e cuidar da família. Não busquem fundamentação, direcionamento, nem cuidado fora do que Deus tem para a sua família. Não busque, porque Ele quem criou, foi Ele quem estabeleceu, né? Então, assim, essa família, quando foi criada, ela foi criada quando? Quando criou Adão e Eva. Quando Deus vai e fala, ó, crescei, multiplicai-vos, ou crescei e frutificai, né? E Deus Sim, fala assim, ó, que ele criou o homem à imagem e semelhança dele. Essa família, né, de Adão e Eva, eles deveriam ter os mesmos atributos, os mesmos valores que Deus. E é assim que a gente tem que perseverar, gente, porque é nesse projeto que nós cremos, né? sim, É nesse projeto que nós cremos, onde há famílias sólidas, né? Então, assim, quando Deus, né, quem foi criado, né, que Deus criou o homem e a mulher assim, quem foi criado à imagem e semelhança de Deus? O primeiro homem e a primeira mulher, né? Então, assim, eles juntos, eles foram formados para viver essa essência de Deus, né? Esses atributos, e assim, é, isso é tremendo se você pensar dessa maneira. Por quê? Porque, na verdade, nós temos um destino de antemão e sim, nós precisamos apenas aceitar, né? Receber esse destino de antemão. Receber. Mas muitas vezes a gente tem buscado diversos caminhos, sim, né? Outros caminhos que nos apresentam e às vezes a gente não presta atenção porque as coisas fora de Deus, elas são muito atraentes, mas elas não são permanentes. Elas não são permanentes, né? Então, assim, e aí, eu chamo a atenção aqui agora, né? Que é incrível como os movimentos sociais que existem, né? Que está na sociedade, os movimentos sociais, ainda não, ainda que não prove o que está na palavra de Deus, eles se apropriam da verdade e mudam de acordo com seus interesses. Porque, uhum, assim, os movimentos sociais estão falando de família, mas não falam sim, da família de Deus, mas estão falando de diversos quadros, diversas formas, diversos arranjos, que eles chamam de arranjos de família, né? Estão sim, falando disso, mas não estão falando sobre a família como Deus deseja, como o Criador deseja. Então, assim, o ser humano está pegando algo que já existia, algo que foi criado e está mudando uhum, conforme a sua própria vontade, conforme o que dá na sua ideia, no seu pensamento, no que vem no seu pensamento, na sua ideia. Então, isso é muito complicado. Por quê? Porque nós estamos tirando do Criador, né? Tirando de Deus, é como se dissesse assim, não, Deus não tem responsabilidade sobre minha família, né? Então, assim, ele já criou, agora a criação é minha, o ser humano está fazendo isso, a criação é minha e eu vou fazer com a família agora o que eu quero. A família é o que eu quero, a família é o que eu penso, é o que eu acho. Eu acho que uhum, não precisa criar filhos na disciplina de uma estação do Senhor. Eu acho que eu não preciso ensinar isso. Eu acho que isso não é moderno, isso é antigo. Eu acho que eu não preciso. Então, vão sendo estabelecidas essas redes de pensamento que, às vezes, até a própria igreja, os próprios irmãos não estão pensando sobre isso. sim, Deus tem pensado? Qual o conceito de Deus, o significado de Deus para a família? Então, isso é muito importante a gente ver, porque se você perceber, Paulinha, lá em Gênesis, né, quando a queda, né, do pecado, existe o pecado, o diálogo ali, né, o diálogo de Eva ali com a serpente, é um diálogo, a serpente, ela pega e distorce a verdade de Deus, que Deus havia dito para Eva. Ela é diz isso, assim, Deus também não disse que não poderia comer dos frutos da árvore que estão nesse jardim, dos frutos das árvores.
Deus não disse, dou os frutos das árvores. Deus disse, dou fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como Satanás vem mudando, que é desejoso de mudar essa essência de Deus, assim ele tem feito com a família, Sim. mudando conceitos, mudando padrões, né? Mas, ó, a palavra família está lá. Sim, A e você palavra vê que família está essa, lá. essa distorção ela vem com sutilidade, embora eu acho que agora já não está nem mais tão sutil, né? Sim, não, não. Mas começa, acho que todas as mentiras estabelecidas pelo diabo, todas as distorções dos princípios, elas são exatamente isso, elas pegam parte da verdade, porque se fosse completamente mentira, acho que seria muito difícil de todo mundo compreender, Claro. já foi a estratégia lá no Sim, sim, Getsemane, sim, lá no Jardim do Éden. Então, ela vem distorcendo parte da verdade. Por exemplo, hoje se fala, quando se fala de família, ao invés de se conceituar o que é, se fala, não, porque é tudo em nome do amor. sim, O amor, e aí você pega família, você pega amor, e você vai colocando esse mix, e aí parece uma coisa muito linda, muito bonita, mas está vazia de fundamento, vazia de verdade de Deus. E às vezes a gente até olha isso com um olhar inclinado a uma aceitação, porque, poxa, não, tá tão em nome do amor. Eu acho que o respeito, o cuidado, as decisões são todas pessoais. Cada um tem a sua, né? Como a gente começou esse início aí, a gente teve escolhas boas, ruins na nossa vida, teremos ainda, mas uma coisa que não podemos deixar passar é que as escolhas das pessoas não são que determinam a verdade. A sim. verdade de Deus já foi determinada e as pessoas têm as escolhas a serem feitas. Claro, Mas em nome claro. desse amor, dessa família, desse lugar de felicidade, como a gente vai chegar lá, né, daqui a pouco, com esse Uhum. lugar de felicidade, de que tudo muito lindo, então a gente vai acabando entrando nesse mundo colorido que na verdade ele não tem cor, né? Ele não tem essência. Sim, sim. Isso que você está falando, ele é muito importante, porque a verdade de Deus é imutável. O conceito de Deus e significado sobre família, ele já foi estabelecido. É imutável. O Deus não é como nós, não é como a raça humana, né? Deus não é como o homem, esse homem que está desprovido de Deus, que vive uma vida de insatisfação, e por viver uma vida de insatisfação, vive em busca, né, de uma felicidade, porque está vazio de si mesmo. Eu estava falando esses dias, né, com os irmãos que antes a gente falava muito assim, porque o homem tem um vazio no coração e tal, e somente Jesus pode preencher esse vazio. E a gente deixou de falar sobre isso. Você sabe, Paulinha, que eu voltei a falar? Eu voltei a falar por quê? Porque, de fato, né, a mente vazia é a oficina de Satanás, né? O vazio, de fato, ele provocou essa separação, ele gerou essa separação a ponto do homem viver e pensar e conceituar, né? E construir, se organizar fora da vontade de Deus. Em busca de quê? Em busca de algo que ele perdeu, que é a Sim, presença do Pai, que são esses atributos maravilhosos que eu, gente, eu fico me perguntando onde eu estava construindo um pensamento de mundo que achava que a revolução iria dar jeito nesse país e que eu achava que era um outro sistema de governo, né, que ia trazer a sim, igualdade, a justiça social. Mas, gente, hoje eu me alegro por dizer e por viver, por levantar essa bandeira de Deus na plenitude, né, da família, na minha vida como mãe, como esposa, como mulher, né? De sim, saber o que que Deus pensa de mim, porque Ele é um Deus que me criou, é um Deus que cuida de mim, ninguém cuida de nós, ninguém cuida da família como Deus cuida. Por sim, quê? Porque Deus, Ele nos conhece, Ele já sabe, Ele sabe porque foi Ele quem criou, né? Ele é, aí eu poderia dizer, como na academia, né, na universidade fala, ele é o teórico sobre a família, ele é a ele é base, é o o clássico. fundamento, é o cara, né? Então, assim, não buscar essa vontade de Deus é não ter uma inteligência. A verdade é essa.
né? É não ter uma inteligência, não ser inteligente. Então, assim, outra coisa também, né, que a gente está falando desse fundamento de Deus aí para a família, é quando lá em Gênesis, né, quando lá em Gênesis 2:24, que Deus fala assim, né, por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que que é família aí? Uma só carne. É a Uhum. junção desse casal. É a junção desse casal. Essa junção desse casal, gente, isso é matrimônio. Sim, Isso já é a constituição de uma família, numa só carne. Uma só carne, né? Isso é tão poderoso, isso é tão poderoso, isso é tão tremendo, que isso aí desvela para nós essa função da família, porque ser uma só carne é pensar nas mesmas coisas, ainda que nós, né, um vai auxiliar o outro, um é o cabeça e a outra vai auxiliar, mas é pensar, é ter o mesmo projeto, uma só carne, né? Quando você pensa assim, em uma só carne, esses dias eu estava pensando em dois bifes, né? Dois bifes, assim, quando você cola um no outro, que você cola, eles são uma só carne. Quando você leva, por exemplo, que você vai assar alguma coisa, eles são dois bifes, mas ao mesmo tempo, se você coloca ali, eles são um só. Mas uhum, embora sejam dois, são um. Estão ali com a mesma finalidade, a mesma busca, né? Imperfeitos, sim, imperfeitos, porque você vê que nenhum bife ele é perfeito. Quem é conhecedor de carne sabe disso, até a falha do corte numa carne, né, é diferente. Então, assim, a gente tem que pensar, as características são diferentes, mas a essência é a mesma, uma só carne, um só valor, um só Senhor, né? Um só projeto, um só projeto. Então, assim, pessoas que têm uma identidade, né? Nesse conceito de família, nesse significado de família para Deus. Então, quando Deus criou é nessa essência desses atributos, desses valores que são muito importantes para que a gente compreenda e levante essa bandeira, porque é essa família que a gente precisa viver, essa família que a gente precisa difundir, né? Nossas famílias, nós temos que ser referências, referências. Qual é a família que você quer constituir? Quais são as bases da família que você quer constituir, né? Que é difícil você quer construir? Isso é muito importante a gente entender, porque o edifício que nós queremos construir vai precisar de materiais. Qual material que você quer construir? Você quer ouro, né, prata, feno? O que que você quer? Areia? O que que você quer construir? De uhum, que forma, né? Então, Deus está interessado em como nós queremos projetar a nossa família. Sabe por que que ele está interessado? Porque ele é o Criador, eu volto a dizer, e ele já estabeleceu as bases legais para essa família. Deus não precisa, gente, de legislação humana. Deus não precisa de nenhuma ciência humana, de nenhuma área de conhecimento para dizer o que é família e como essa família deve viver. sim, Deus já estabeleceu e nada vai mudar isso. Nada vai mudar isso, já está estabelecido. Então, assim, pode ter pessoas que estão nos assistindo, que vão assistir esse vídeo, e que vão achar assim, não, mas o mundo, os tempos hoje são outros. Os sim, tempos não são outros. Eclesiastes mesmo fala que não há nada na terra que a gente já não tenha, que já não tenha sido, gente. Olha a moda, porque tudo perpassa pela insatisfação. Cada vez mais o que a gente vê é a degradação humana, né? É a destruição das famílias. Então, que tipo de família você quer ter? Que tipo de família você quer ter? Então, isso é muito importante a gente pensar, né? Tem sim, um texto aqui em Marcos que é muito parecido, né, com Gênesis 2:24, Marcos 10, de 6 a 9, que fala assim: Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Aqui fala deixar pai e mãe, porque é um texto.
é do Evangelho, deixar pai e mãe. Porque o pai e a mãe já constituem uma família. E agora esse casal, esse vai deixar pai e mãe e vai se unir, o Sim, homem vai sair e vai se unir à sua mulher, né? E eles serão uma só carne, porque estão comprometidos com a mesma essência de Deus, né? Então, assim, sim, ó, assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Então, assim, e aí fala, portanto, que Deus uniu, ninguém o separe, né? é Ninguém o isso, né? separe. Então, essa verdade, ela é tão preciosa para nós, né, Paulinha? Que Sim, sabemos, gente, que nós vamos ter problemas na convivência, porque um vem de uma família, outro vem de outra. Mas o que que Deus estabeleceu? sim. O que que Eu Deus acho que estabeleceu? é importante esse papo, né, Ney? A gente dá Aham, esse primeiro vídeo, esse fundamento, né, essa base, esse start, falando sobre o que é família. Esse uhum, texto mesmo que você pegou, né, falando sobre deixar o homem pai e mãe. Há algum tempo atrás a gente aprendeu sobre isso, né? O que significa deixar o homem uhum, pai e mãe, né? Significa deixar emocionalmente, financeiramente e geograficamente quando possível, sim. como emocionalmente, A né? dependência, né, Paulinha? Exatamente, porque Uhum, há famílias que são construídas, por exemplo, em que a mãe da esposa tem mais valor para ela do que o próprio marido. Então, se ela tiver que fazer uma escolha, a mãe dela está em primeiro lugar. Ou o contrário, o marido tem um apego muito forte com a mãe ou com o uhum, pai e a esposa está em segundo plano. Então, esse uhum, deixar emocionalmente, ele uhum, significa que ele sim tem um lugar de importância e de honra, mas a partir de agora o meu cônjuge é o primeiro nessa lista, né? Nessa ordem, né? sim, Deixar sim, financeiramente sim, também, né? sim. Há casais que querem se formar, principalmente jovens, assim, formar uma família dependendo do sustento dos pais. Sim, Não é sim, uma sim, emergência, porque emergências sim. acontecem, essas coisas acontecem, mas é a partir, não, meu pai tem isso, meu pai me ajuda, tal. Já a partir já começa com um fundamento de dependência, de não deixar financeiramente, né? Ou o contrário também. Às vezes precisa fazer projetos para a família, mas aí fica pensando só no pai, aquele apego, né? Aquela dependência. E geograficamente, quando possível, porque há realmente a necessidade de, principalmente no início do casamento, ter um pouquinho de distância, a gente sabe disso, para todos os lados serem protegidos, né? Alguém falou assim para mim, ó, você pode morar perto, você pode morar perto para ir de carro e longe para ir andando. Qual é a distância que você vai morar dos seus pais? Perto para ir de carro, longe para ir andando. Eu falei, tá, acho que eu entendi. Uhum, Acho que eu entendi isso por causa dessa proximidade do dia a dia, que o casal construa a sua vida. Vão uhum. cometer erros e são até necessários para que se aprenda, para que se Sim, amadureça, sim, mas esse sim. deixar pai e mãe é esse deixar essa dependência, né? E aí É, a gente já tem muito o que conversar, mas nós uhum, vamos finalizar essa primeira parte aqui, esse primeiro vídeo. Vamos seguir esse mês, já tem próximos vídeos aí. Você que está aí, que está gostando, faz o seguinte: se você teve alguma dúvida sobre esse início, sobre o que nós falamos, deixa aí teus comentários, que a gente vai tentar caçar algumas aí. Para o próximo vídeo, a gente já vai começar respondendo. Pode ser, né? A gente vai tentar pode, começar sim. respondendo algumas perguntas. Se você tem algum questionamento do que a gente já começou a falar, coloca aí. A gente vai tentar Sim. interagir aí a partir do próximo vídeo com isso. E a nossa ideia era realmente começar dando esse conceito de família, a partir de Deus, a partir da palavra. Nós Amém, amém, precisamos estar sendo sempre amém, lembrados de amém. que a nossa base de vida, que a nossa construção da nossa vida, ela é através da palavra de Deus. Ele já deixou tudo Amém. estabelecido. Tudo, papel da mulher, do homem, cuidado dos filhos, finanças, projetos de vida, tá tudo ali. E existem princípios que a gente pode se apropriar deles, usufruir deles, que são os conselhos entre os irmãos, os conselhos dos mais maduros, para a gente construir a nossa família no padrão de Deus. A partir da nossa família sendo construída no padrão de Deus, ajustada, cada um buscando servir ao Senhor de inteireza de coração, cada um buscando cumprir o seu papel dentro da família. A partir daí, nossa família
vai estar ajustada e apta para poder ser luz para esse mundo, para a partir de nós poder cooperar com outros, poder chegar diante até da igreja e falar assim, ó, minha família está aqui ajustada, pronto para o serviço, que a gente pode cooperar. E aí a gente vai seguir falando um pouquinho mais aprofundado sobre essa questão da família em Deus e também das distorções de família que hoje a sociedade tem colocado, o que a gente precisa estar um pouco atento aí, e a gente vai seguir nessa série, tá bom? Quero agradecer você que ficou com a gente até aqui, agradecer já a Nereida, embora ela vai continuar, que a gente vai continuar gravando vídeos, mas esse primeiro, agradecer você, se abençoa a tua vida, se te serviu de alguma forma para edificar, manda para outras pessoas, chama o pessoal para participar aí desse mês da série, tá bom? Nosso papo aqui é família, maternidade, família, projeto de Deus, maternidade e todos esses temas aí que englobam esse assunto. Né, das suas considerações finais, ela tem um monte de coisa, mas segura aí, né? Segura, porque nós vamos gravar o outro e outros, tá bom? Um grande beijo e das suas considerações aí. Certinho. Eu quero só finalizar citando um salmo, né, 103, de 17 a 18, que fala assim: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus mandamentos. Então, que a gente seja assim, né? Vamos prosseguir aí nessa série, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tá certo. Então, fica na paz de Jesus, que o Senhor aí te abençoe grandemente e até o próximo.